Oi, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, enfim, o horário que vocês acessarem. Ah, Nós encerramos a nossa primeira disciplina do curso. Essa primeira disciplina, ela teve como mote a vivência, a experimentação de mídias como uma estratégia de ensino, e aí a nossa disciplina, ela não teve um caráter tão conteudístico, mas sim um tom um pouco mais vivencial, de base fenomenológica. Para quem leu o meu texto sobre o conceito H, eu creio que fica mais claro o mote metodológico que nós conduzimos a disciplina, e eu queria fazer alguns fechamentos específicos a partir da retomada do nosso plano de ensino, para que a gente possa então comparar de onde nós saímos e o que nós alcançamos até onde fomos. Os objetivos gerais da disciplina foram itemizados em 3, a saber, reconhecer os processos tecnológicos enquanto percurso da cultura em face da demanda e ações e ação sociais. Nós tivemos a experiência, a experimentação de todas as mídias tecnológicas, de todos os processos tecnológicos, em vários níveis, em várias instâncias, tentando corroborar, então, esse reconhecimento dos processos enquanto percurso da cultura. E aí nós não nos limitamos a um específico. Nós tivemos uma abrangência um pouco maior, justamente para que a gente pudesse reconhecer esses processos na cultura como um todo, e não apenas como atributos educacionais. Normalizar o uso de recursos de mídias interativas em sala de aula enquanto vivência da cultura contemporânea. Bom, a disciplina foi exatamente isso, foi uma vivência da cultura contemporânea a partir do uso de mídias e enquanto elementos de disciplina. E o normalizar o uso é tornar normal esse uso. E nós fizemos isso o tempo inteiro ao longo do nosso trabalho. E o terceiro objetivo, fazer uso de TIC como recurso comunicacional estratégico para o ensino e a vivência cultural. De novo, nós tivemos uma vivência que localiza exatamente esse objetivo, de modo que, a meu ver, nós alcançamos, nós tivemos êxito em todos os objetivos propostos. Vamos aos conteúdos programáticos. Cultura e sociedade. Me parece que os textos, principalmente da Lúcia Santaella e do André Lemos, trabalharam exatamente isso. Cultura e mídia. Novamente, nós tivemos tanto o Marcelo Tais, a Lúcia Santaella, o André, e nós também tivemos, o meu próprio texto discorre sobre alguns aspectos de cultura e mídia. Terceiro item, tecnologias computacionais e mídias interativas. O meu texto ele tem acentuadamente esta base de tecnologias computacionais e mídias interativas, de modo que vimos a partir dele principalmente. TIC e cultura contemporânea. Nós tivemos uma série de abordagens específicas com esse uso de tecnologias de informação e da comunicação, Marcos Palacios, André Lemos. Na cultura contemporânea nós tivemos ainda o meu próprio texto, nós tivemos, enfim, de uma maneira geral, todos os textos eles abordaram o uso de TIC na educação. O professor Laimer Garcia dos Santos, ele trabalhou essencialmente preocupações acerca desse uso. E, finalmente, educação e cultura. Não só o Marcelo Tais pontuou objetivamente esse tópico, mas várias de nossas reflexões disseram sobre educação e cultura, inclusive o mote geral da disciplina foi educação e cultura, de modo que, novamente, a meu ver, nós cumprimos integralmente o nosso conteúdo programático. O trabalho final proposto para essa disciplina tinha uma dupla função. A primeira é refletir sobre essa vivência a partir desses conceitos verificados ao longo da disciplina. O segundo foi propiciar uma vivência colaborativa, de produção intelectual colaborativa a partir do uso das redes. Vários alunos se esquivaram dessa dupla intenção da disciplina e resolveram fazer sozinhos. Não era o mote
da disciplina. É interessante que a gente tivesse tentado, ao menos, buscado, ao menos, uma vivência desse trabalho colaborativo. Hoje em dia é absolutamente comum trabalharmos distantes na composição de um único texto. Eu mesmo tenho uma prática muito intensa de elaboração de textos à distância, em procedimentos colaborativos, não só com pessoas aqui do Brasil como fora, e é cada vez mais uma prática contemporânea esse tipo de feitura, esse tipo de atividade. De modo que, para aqueles que não fizeram ainda nesta disciplina, terão oportunidades em algumas outras, espero, e a própria vida há de apontar para essas soluções. Para finalizar o nosso trabalho, a nossa disciplina, eu gostaria de deixar alguns recados específicos. Primeiro é que nós fomos formados em uma escola extremamente voltada para o conteúdo, uma escola conteudista. Nós sabemos que não apreendemos todos os conteúdos. E isso reflete, por um exemplo, aquela velha orientação de média 5 ou média 7. 50%, 70% do conteúdo absorvido, processado, já daria conta. Quando nós temos uma vivência, e aí em que pese algumas teorias educacionais, tanto Piaget quanto Vygotsky, concordam com essa orientação, estas vivências, elas alcançam 100% de compreensão. E aí essa experiência completa, o John Dewey, eu cito o Dewey em meu artigo que vocês leram, ele diz exatamente isso, que a experiência fundante ela é completa, portanto atinge 100%. Não sejamos meros reprodutores de conteúdos. Tenho para mim que alguns dos cursistas vieram atrás dessa especialização, tendo como expectativa serem instrumentalizados para usar mídias em sala de aula. Eu vou aprender a usar vídeo, eu vou aprender a usar áudio, eu vou aprender a usar PowerPoint, eu vou aprender a fazer, como se isso fosse um aprendizado tecnicista. De minha parte, a minha esperança é de que a gente tenha quebrado essa expectativa, implementado um outro modo de ver e entender o uso de mídia em sala de aula. Muito mais amplo, muito mais aberto, muito mais fundante, muito mais prospectivo. E é nessa orientação que nós caminhamos, não só nessa disciplina, mas o curso tem esse meio, até porque, como todos nós educadores sabemos, não há receitas prontas. As disciplinas, os processos são todos construídos pontualmente. Estejamos atentos ao que nós estamos privilegiando, se a mídia, o meio ou o fim, o processo ensino-aprendizagem, e sejamos felizes em nossos trabalhos. Continuamos em contato o tempo todo, foi um prazer grande trabalhar com vocês. Abraço e até!